Processos disciplinares tivemos dois, Mauro Aniceto e Paulo Rocha. O processo do Mauro Aniceto, Mauro Aniceto era um indivíduo que concorria na coletividade do Cadaval e já havia, durante o mandato anterior ao nosso, vencido várias provas, algumas com vários minutos de avanço, conseguindo obter pomos campeões olímpicos, inclusive com coeficiente recorde mundial. Era, portanto, alguém que despertava o interesse de fiscalizarmos com vista a credibilizar os seus fenomenais resultados. Ainda para mais numa coletividade que, quando chegámos à associação, era uma coletividade que não apontava o número da caixa para a qual os pomos eram ajustados, o que dificultava a fiscalização de um determinado pomo de forma isolada. Não selava com selos oficiais as caixas, portanto tinham uns clipes, uns ferrolhos de selagem de caixas. Não entregava a documentação correta nas concentrações e, portanto, também isso nos chamou alguma atenção. Chamou-nos particularmente a atenção este quilombof ter provas onde vencia o primeiro lugar de forma isolada e depois, 18 minutos depois, tinha o seu segundo pombo numa prova de 382 km, voada 1500 metros por minuto. E também o facto de, no final da campanha, nos 100 primeiros pombos da geral na sua coletividade, só tinha uma única pomba, a denominada portuguesa, no mapa dos 100 primeiros pombos da coletividade. Portanto, uma colónia francamente fraca, mas com um Cristiano Ronaldo a jogar a ponta de lança. Depois disto, já no nosso mandato, veio a ter uma pomba que no seu primeiro ano de competição não obteve qualquer classificação. No segundo ano de competição, no clube, teve apenas 2 prémios, um décimo e um 172, salvo erro. Portanto, num pombal minimamente exigente, esta pomba não transitava sequer para o terceiro ano de competição, mas transitou. No seu terceiro ano de competição, esta atleta de Mauro Aniceto conseguiu obter um 14º, um 33 e um 135 no seu clube. Portanto, teve 0 prémios no primeiro ano, 2 prémios no segundo ano e 3 prémios no seu terceiro ano. Portanto, 3 épocas, um total de 5 prémios, onde o melhor prémio era um décimo no clube. Em quantos pombais é que esta atleta transitava para o 4º ano de competição? Em muitos poucos, se calhar, em Portugal. Mas no pombal de Mauro Aniceto transitou para o 4º ano de competição. Onde esta atleta passou de uma atleta completamente normal, passou ao 4º ano a ser uma atleta super veloz, digamos assim, na especialidade de velocidade. Passou a ser campeã de velocidade do clube, com 3 primeiros prémios, 2 sétimos, um 13º, um 15º e um 20º. Portanto, extraordinárias provas no 4º ano de competição que deram a esta pomba o título de terceira nacional de velocidade naquilo que era a consagração de um casal de ouro. Porque, por feliz coincidência, esta craque, que só nasceu praticamente ao 4º ano de competição, era irmã da mítica portuguesa, tanto que havia sido campeã olímpica com um coeficiente de recorde inacreditável na FCI. Ao 5º ano de competição, esta irmã da portuguesa iniciou a época novamente num estado de super forma e a vencer outra vez primeiros prémios. Portanto, apenas ao 4º e ao 5º ano é que ela passou a ganhar de forma isolada de velocidade. Isso chamou-nos naturalmente a atenção. Para quem é quilombófilo e tem sensibilidade esportiva, isso não existe.
Até que mandámos parar a galera e inspecionámos as caixas numa primeira vez, já após a coletividade apontar o número de caixas. Fomos especificamente a determinada caixa e não encontramos a referida pomba que havia sido encestada para a tal caixa. Comunicámos devidamente à Federação e no dia seguinte a pomba, comunicámos de madrugada à Federação, reportámos tudo, e no dia seguinte a pomba, numa prova, no dia seguinte, essa madrugada, obteve mais uma classificação de grande destaque. Quisemos muscular estas fiscalizações e até ao final da época fiscalizámos mais umas vezes. Desta feita decidimos fazê-lo em todas as caixas porque eventualmente determinada pomba poderia, por erro humano no encestamento, ter sido encestada para outra caixa e não queríamos pontas soltas. Utilizámos uma base de encestamento de uma marca que lê uns códigos internos dos chips de outras marcas, além de constatar a hora da fiscalização e a quantidade de pombos fiscalizados, porque não sabíamos muito bem qual era o modus operandi do indivíduo para constatar pombos que não se encontravam nas caixas. Queríamos também ter mais gente e outro tipo de gente presente nas nossas fiscalizações, que não só os diretores da Associação de Lisboa, porque já sabíamos que haveria de aparecer os defensores do mágico do Cadaval, com dúvidas sobre a imparcialidade da fiscalização. Decidimos realizar uma fiscalização em Torres Novas, perto da zona onde reside o Presidente e o Vice-Presidente da Federação, e convidámos-los telefonicamente a poderem estarem presentes. A resposta que recebemos é que era, obviamente, um ato de competência da Associação de Lisboa, tal fiscalização, e que a Federação tinha total confiança na sua filha associação. Então decidimos convidar membros diretivos e quilombófilos de uma coletividade local de Santarém, de um distrito vizinho, e inclusive um dos elementos é congressista da Federação há 4 ou 5 anos. Decidimos juntar as 3 galeras da Associação de Lisboa para termos não só mais mão de obra como mais testemunhas. Portanto, quando as galeras chegaram, os 3 motoristas da empresa transportadora e os 3 delegados de solta da Associação de Lisboa estavam já à espera da galera, além dos membros da direção e do Conselho Desportivo da Associação de Lisboa. Diretores e quilombófilos do Distrito de Santarém também presentes. Um aparato gerador, os holofotes, mesas, bases de encestamento, caixas vazias para transitar os pombos, câmaras de filmar, enfim, todo um aparato pronto para iniciar uma fiscalização rigorosa, como talvez nunca havia acontecido em Portugal, que decorreu até altas horas da madrugada. Retirámos as caixas da coletividade do Cadaval, uma por uma, abrimos uma por uma, retirávamos os pombos, realizávamos um encestamento desses pombos, tirando a listagem de todos os pombos presentes em cada uma das caixas e passando pela base de encestamento todos os pombos pertencentes ao boletim de Maura Aniceto. Constatámos que haviam 2 pombos pertencentes ao quilombófilo Maura Aniceto que haviam sido encestados nos seus designados na coletividade e que não se encontravam fisicamente nas caixas. Portanto, documentámos tudo, assinámos todos os documentos, inclusive os quilombófilos diretores de Santarém também assinaram, carimbámos a listagem de pombos que constava em cada uma das caixas, com assinaturas e carimbo, anexámos vídeos, fotos várias, digitalizámos e comunicámos à Federação a altas horas da madrugada, e demos conhecimento que determinados pombos não se encontravam dentro da galera e, portanto, não estariam na grelha de partida na manhã seguinte no local de solta. No dia seguinte, ambos os pombos obtiveram prémios. Um deles pontuou, obviamente, para a equipa Maura Aniceto, junto com um outro que efetivamente foi à corrida e talvez surpreendido por ver chegar verdadeiramente um pombo a boas horas
só precisou de marcar um dos pombos que tinha já em sua posse em sua casa, marcando mais tarde o outro pombo. É preciso ter noção que o crime não ocorre só quando se vence um prima distrital com 15 minutos de avanço. O crime ocorre sempre que existam pombos que são incestados e não estão depois nas caixas e na grelha de partida, na galera, e são no dia seguinte classificados independentemente de ganharem ou não primeiros de forma isolada. Mas por acaso até havia vencido primeiro e segundo nessa semana também. Pontuando, portanto, com um pombo que nem sequer foi à prova. Repetimos todo este exato procedimento ainda numa outra prova, numa semana difícil para o mágico do Cadaval, porque teve uma marcação apertada no seu enlistamento, uma vez que um diretor da sua coletividade havia avisado nas redes sociais durante a semana que seria esse mesmo diretor a enlistar os seus pombos e a ficar lá até ao fim do enlistamento. Obviamente que o mágico não teve a oportunidade de fazer a sua habitual magia na sala de enlistamento, onde, por norma, como membro do Conselho Técnico, tinha o hábito de ficar muitas vezes sozinho, a selar as caixas, a ababerar os pombos e com as suas próprias caixas de transporte particulares ainda dentro da sala de enlistamento. Portanto, o ambiente e ingredientes perfeitos para poder retirar pombos já enlistados das caixas da associação e colocá-los dentro das suas caixas pessoais. Nesta semana abrimos novamente caixa por caixa e todo o procedimento e estavam lá os 25 pombos designados do Mauro Aniceto. Mandámos novamente o e-mail de madrugada à Federação e a nossa confiança era tanta que afirmámos por e-mail de madrugada à Federação exatamente isto. Amanhã, o Clombófilo Mauro Aniceto será uma equipa completamente banal como todas as outras, ou como muitas outras. No dia seguinte, Mauro Aniceto venceu o 32 e o 43 na prova de velocidade no seu clube e apenas classificou 5 atletas no seu clube. Portanto, não houve magia. A partir daí, realizámos a comunicação ao Conselho Disciplinar da Associação de Lisboa, com todas as provas documentais que tínhamos. Os advogados eleitos neste órgão não são colombófilos, nem tampouco residem no Distrito de Lisboa. Verificaram existir matéria de facto inquestionável e gravemente atentatória à verdade esportiva. Solicitámos a um escritório de advogados onde não pertencia nenhum dos elementos do Conselho Disciplinar para realizar de forma imparcial a obrigatória instrução ao processo. Haveria de finalizar a sua análise com a sugestão de condenação a pena máxima ao arguido Mauro Aniceto. O Conselho Disciplinar da Associação de Lisboa veio a condenar o Mauro Aniceto a pena máxima, que infelizmente são apenas, na lei de base do desporto atual, são apenas 4 anos de suspensão da atividade, porque se a pena máxima fosse irradiação, como era antigamente, estaríamos livres para sempre do mágico do Cadaval. Até aqui tudo certo. Em nenhum momento tivemos dúvida que seria condenado a pena máxima em todas as instâncias. O processo andou, enquanto andava, o arguido continuava a concorrer. Escusado será dizer que desde que disputámos o processo disciplinar, os pombos que outrora vinham com 15 minutos de avanço passaram a vir com minutos de atraso ou horas normais dos outros pombos. O recurso do Mauro Aniceto foi entregue por ele e no final do prazo permitido não tinham sido cumpridos por parte da defesa de Mauro Aniceto todos os requisitos regulamentares para ser um processo aceito à luz do regulamento disciplinar da Federação. O processo foi linearmente negado, o recurso por parte da advogada presidente do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Clombofilia, por o mesmo não ter sido entregue completo, no qual era obrigatório ser cerca de 10 dias após a decisão do acordo da Associação de Lisboa. Portanto, a senhora advogada, presidente do Conselho de Disciplina da Federação, atuou de acordo com o regulamento disciplinar, cumpriu e fez cumprir a lei, e para ela e para nós o processo findava ali. Aliás, em condições normais e naturais, e desde que nos lembramos na história da clombofilia, um processo que não cumpre os requisitos
de recurso termina ali. Porque até ao limite do prazo permitido para o recurso, o arguido Mauro Aniceto não tinha cumprido com os requisitos do recurso. E o regulamento disciplinar da Federação é muito claro quanto a isto. Não permite a recepção do recurso. Ponto. E um recurso que só podia ser aceito pelo regulamento disciplinar da Federação, um recurso só podia ser aceito completo até 10 dias após a decisão do Conselho Disciplinar de Lisboa, foi em mais de um ano depois aceito, mesmo após a Presidente do Conselho Disciplinar da Federação ter feito um despacho um ano antes a não aceitar o mesmo recurso. A condenação de Mauro Aniceto é assinada pela Federação cerca de 15 dias depois de já ter sido conhecido o decreto de lei que garantia a amnistia papal à sua pena. Repare-se, a Federação teve em sua posse durante 2 anos este processo nas gavetas. Negou o processo. Um ano depois voltou a permitir que o processo, contra todos os regulamentos, pudesse ser aceito. O processo andou de Conselho de Disciplina para o Conselho de Justiça, voltou ao Conselho de Disciplina, uma embrulhada gigante. E depois de ver sair um decreto de lei da amnistia papal, a processos disciplinares como estes, no final de julho de 2023, quando sai este decreto de lei, decidiu, no meio das férias judiciais, em pleno meio de mês de agosto de 2023, assinar à pressa um acórdão que confirmava a condenação de pena máxima ao arguido Mauro Aniceto, confirmando 2 anos depois a pena já aplicada pelo Conselho de Disciplina de Lisboa 2 anos antes. A pergunta que fica é: o que é que vale levar 2 anos a condenar alguém de algo muito grave, 15 dias após ter sido já publicado um decreto de lei que amnistia essa mesma pessoa desse mesmo ato muito grave? O processo do Paulo Rocha era um indivíduo que concorria na coletividade Centro de Portugal e já havia, durante o mandato anterior ao nosso, vencido provas de curta quilometragem, com meteorologia perfeitamente normal e chegou a ter também 15 minutos de avanço. Conseguindo obter pombos campeões nacionais, inclusive era, portanto, alguém que despertava interesse também de se fiscalizar e com vista a credibilizar também os seus excelentes resultados. A sua coletividade enviava apenas 4 ou 5 caixas, portanto algo fácil de fiscalizar. O procedimento foi o mesmo, mandámos parar a galera, retirámos caixa a caixa, abrimos uma por uma, retirámos todos os pombos e constatámos que havia um pombo pertencente ao Paulo Rocha que havia sido incestado nos seus designados, que não estava nas caixas. E no seu lugar estava um outro pombo pertencente ao mesmo, mas que não constava sequer do seu recenseamento esportivo, dos designados para a época. Portanto, era dele, mas não estava designado, porque servia para realizar uma substituição direta na cabeça do mesmo, não sei, dentro da caixa, entre o pombo que havia sido estado no clube e que não se encontrava na caixa da associação. Viemos também a descobrir que o Carlos Cardoso, presidente da coletividade do Centro de Portugal, e que devia favores pessoais e familiares ao Paulo Rocha, era quem estava a dar cobertura e encestava os seus pombos e o ajudava a que os pombos voltassem para dentro das suas caixas pessoais após serem encestados. Obviamente que também castigámos este dirigente. Portanto, não podíamos permitir que continuasse a dirigir uma coletividade com este nível de seriedade. Documentámos, assinámos, carimbámos a listagem de pombos que constava em cada uma das caixas, digitalizámos e comunicámos à Federação de madrugada que determinado pombo não constava dentro da galera. No dia seguinte, esse pombo era também um distinto premiado da equipa de Paulo Rocha e do Distrito de Lisboa, e a partir daí realizámos também a comunicação ao Conselho Disciplinar que haveria de condenar o Paulo Rocha a pena máxima, e o Conselho Disciplinar da Federação concordou também a 100% com a aplicação de pena máxima. Paulo Rocha desapareceu da esfera da combofilia durante estes anos e agora voltou a concorrer na Sociedade Combofa de Sacavém, numa equipa concorrente com um familiar seu.
Escusado será dizer que desde que despoltámos o processo disciplinar, os pomos que vinham com 15 minutos de avanço passaram a vir com muitos minutos de atraso e na maioria das vezes nem sequer entram na classificação. Portanto, está tudo dito. Obviamente que Lisboa vai muito em breve publicar todos os acórdãos dos processos disciplinares na sua página oficial, a bem da verdade esportiva e da transparência na colombofilia.